Bem, amigos do QG do Enem, estamos de volta aqui e agora, como vocês sabem, no segundo bloco, eu vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos professores para que a gente comece de alguma maneira a dialogar aqui com tudo que eles falaram até então, mostrando, obviamente, que isso é extremamente importante para vocês e que gera, obviamente, muita discussão, tá? E eu vou continuar mais ou menos o que o Tavares estava falando, tá? É muito importante pensar nesse contexto da escalada de violência nos últimos anos, nas últimas décadas. E pensar, principalmente a partir de Camp David, é fundamental para entender o conflito nos dias de hoje. Tavares, como é que você entende esse processo da escalada da violência nas últimas décadas, principalmente posteriormente a Camp David? Marquinhos, primeiro, parabéns pelo Camp David. Pessoal, eu vou retomar o que eu estava trabalhando. Me parece que a pergunta do Marquinhos ela vai ao encontro justamente da linha de raciocínio que eu estava tecendo. Depois da derrocada da liderança egípcia, e sem dúvida essa derrocada aconteceu depois que o Egito foi fragorosamente derrotado em 67. Depois da derrota egípcia em 67, há a emergência de determinados grupos. Nós falamos aqui a respeito do Fatah, cujo braço armado é a OLP. E esses grupos, eles começam a reivindicar a manutenção da luta em favor da criação do Estado palestino. Só que quando eles falam da criação de um Estado palestino, isso significa a não existência do Estado de Israel. E o radicalismo desses grupos, ele começa a ficar claro, inclusive, para outros estados árabes. Determinadas lideranças chegam aí para a Jordânia, nesse início da década de 70, vão tentar desarticular o governo do rei Hussein, e o rei Hussein parte para cima desses caras. Ou seja, são grupos árabes muçulmanos que assumem a luta pela criação do Estado palestino, mas que, indo para a Jordânia, promovem instabilidade social, e o rei Hussein parte para uma violenta repressão. Mais de 1000 são mortos em setembro de 70. Tanto é que 2 anos depois, nas Olimpíadas de Munique, o Setembro Negro, que seriam aqueles terroristas que na Olimpíada de Munique, na Alemanha, eles entram lá no complexo da Vila Olímpica, na Vila dos Atletas, e sequestram e matam os atletas de Israel. Se não me engano, foram 11 atletas. Eu confesso que veio o número 11 na minha cabeça. Mas, de qualquer maneira, essa escalada de violência, portanto, ela fica cada vez mais forte. O Egito, como eu disse, tenta recuperar essa liderança pan-árabe, não consegue em Yom Kippur e parte para a diplomacia. E aí uma outra questão. Quando os egípcios finalmente resolvem partir para a diplomacia, quando eles assinam o Camp David, Israel devolve a Península do Sinai e o Egito reconhece o Estado de Israel, Sadat, o responsável pela assinatura do Tratado de Paz, é morto. Foi assassinado. Traidor da causa árabe muçulmana. Exato. Tanto é que Israel fala, bom, então a gente tem que procurar esses grupos. Esses grupos estão onde? Não estão mais na Jordânia, foram para o Líbano. No início da década de 80, você tem uma intervenção israelense no Líbano, que causou uma série de polêmicas, mas Israel estava buscando esses terroristas. Os líderes da OLP são expulsos do Líbano, vão para a Tunísia e, da mesma forma, se isolam lá. E aí o processo ele entra no impasse. Não tem mais o Egito que assinou Camp David. Os líderes desses grupos menores, porém extremamente violentos, também foram reprimidos, foram para o norte da África, tão distante ali do burburinho da situação. De alguma maneira, grupos setoriais palestinos começaram a se sentir órfãos nessa liderança. Tanto é que em 1985 você vai ter a primeira intifada. E a intifada é o quê? É o arremesso de paus e pedras contra tropas israelenses na região da faixa de Gaza e na Cisjordânia. Por favor, o Aquiles aqui, rapidamente. Pois é, tem algumas nuances, né, que para cada disciplina ganham maior relevância. E como é relevante para a geografia a questão da técnica como elemento fundamental do processo de produção social do espaço. E eu estou me referindo à técnica porque a gente está falando de uma sociedade, a sociedade
composta, né, por vários grupos dentro do Estado de Israel que tem um desenvolvimento tecnológico maravilhoso, né, a comunidade judaica, e que, inclusive, numa relação de apoio do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos, por uma série de questões, até pela comunidade judaica, que está presente dentro da sociedade norte-americana, fortíssima, né? Para além de Israel, é onde mais ela está presente no mundo, que é essa questão técnica. Enquanto Israel tem uma capacidade militar fantástica, e talvez o auge disso seja o Domo de Ferro, como elemento fundamental de uma força, não sei, porque até me remete um pouco à Guerra nas Estrelas da Guerra Fria, né? Como se Israel conseguisse algo que os Estados Unidos disseram que teriam num combate contra mísseis da União Soviética, né? Israel consegue interceptar mísseis lançados da faixa de Gaza para Israel, destruir ainda em elevada altitude, enquanto do lado palestino, e eu quero trazer simplesmente a diferença técnica e tecnológica de parte a parte, e que também é um elemento importante para que a gente coloque nesse tabuleiro geopolítico regional, é essa guerra de pedras. Intifada é literalmente guerra de pedras, né? Tem uma imagem que ajuda a gente a perceber isso, dá uma olhada no slide, que é uma sobreposição da própria bandeira da Palestina com uma tiradeira com um estilingue, e nosso objetivo do ensino médio, bacana para reafirmar, também essa dimensão que é a diferença técnica, tecnológica, e que foi uma brevíssima entrada na conversa. Vou voltar para o meu amigo Tavares. Não, essa tua intervenção foi determinante, até porque eu me lembro de uma interessante questão que apareceu numa prova da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E essa prova fazia referência à intifada. E ela perguntava assim, mencione argumentos favoráveis e argumentos contrários à intifada. Não para o candidato, mas o que a comunidade internacional, o que os grupos envolvidos na intifada levantavam como pontos favoráveis e pontos negativos. O ponto favorável é que, de alguma maneira, a intifada ela provoca comoção internacional. Paus e pedras contra a organização israelense. Mas, por outro lado, esse era o ponto negativo colocado na resposta da UERJ, eram manifestações de violência que emperravam o processo de paz. Então, a década de 80, voltando à minha linha de raciocínio, ela foi marcada pelo afastamento do Egito, pelo isolamento do Fatah, da OLP, que ficou lá em Tunis, e por essas manifestações, principalmente a partir de 87, não 85, 87, que ficariam conhecidas como a intifada. Diante de toda essa gama de fatores, mais uma vez, há iniciativas favoráveis à paz. E aí nós já começamos, já no final da década de 80, início da década de 90, com o governo de Bill Clinton, nos Estados Unidos. E aí chegamos num momento determinante para o nosso raciocínio, que seriam os acordos de Oslo. E aí eu volto ao ponto da diplomacia israelense. A partir do momento em que a diplomacia israelense entendia o Egito como adversário, a diplomacia israelense buscou o acordo de paz com o Egito. A partir do momento em que o problema se deslocou do Egito para esses grupos menores, a diplomacia israelense foi falar com o Fatah, pô. O acordo de Oslo não é entre dois chefes de governo, porque Isaac Rabin era primeiro-ministro, mas entre o chefe de governo e o líder de um partido que um dia já tinha assumido postura terrorista, que é a OLP do Fatah. E os dois apertaram as mãos. E os acordos de Oslo, eles são importantíssimos para isso, porque pelos acordos de Oslo, Israel, mais uma vez, fazia a referência à política da paz por terra, se comprometia a se retirar da faixa de Gaza, se comprometia em se retirar progressivamente da região da Cisjordânia, e essas duas regiões que lá na divisão proposta pela ONU, em 47, essas duas regiões que seriam para a criação de um Estado árabe muçulmano, essas regiões voltariam progressivamente para o controle
árabe e muçulmano. Estávamos na fase em Israel de uma certa hegemonia. No contexto da década de 70, 80, a gente estava na hegemonia do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista ele é chamado pela comunidade internacional, relações internacionais, de um partido de centro-esquerda. Edu Barak, se não me engano, foi o último trabalhista. Depois já vem partidos mais conservadores como o Likud. Mas, de qualquer maneira, não bastasse a postura de Israel em aceitar essa retirada, em 95, houve ainda negociações entre Edu Barak e Mahmoud Abbas, que viria a ser o líder da Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina é o governo que assumiria a administração nessas áreas com a retirada dos israelenses da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A Autoridade Nacional Palestina ela garantiria o controle e a administração dessas áreas. Exatamente. E a discussão toda inclusive, Israel apresentou uma proposta em relação a Jerusalém extremamente avançada. Coloca Jerusalém. Quem é Jerusalém nessa conversa? Exatamente nessa. A gente não citou Jerusalém ainda. Na verdade, o problema, e a gente precisa mais uma vez fazer uma digressão histórica, Jerusalém é uma cidade importantíssima para as 3 religiões monoteístas. Jerusalém é importante para o judaísmo, o Muro das Lamentações, o Templo de Salomão, as terras por onde Cristo passou e, segundo o Alcorão, de onde Maomé seria elevado aos céus. Então, essa discussão toda de Jerusalém, mesmo porque na divisão da ONU, Jerusalém seria colocado como uma área de administração internacional. E Jerusalém é controlada efetivamente por Israel no contexto também da Guerra dos 6 Dias. Mas a discussão toda era Jerusalém como uma cidade importante para as 3 religiões monoteístas e no olho do furacão envolvendo a disputa entre Israel e o mundo árabe muçulmano. A proposta em 95 a respeito de Jerusalém, volto a dizer, era uma proposta extremamente avançada. A proposta israelense colocava, inclusive, que as áreas de maior presença de comunidade judaica ficariam sob a administração judaica. E as áreas de maior presença de árabes muçulmanos ficariam sob controle árabe muçulmano. Com alguma autonomia maior ainda na região, que é uma região determinante, que é a Esplanada das Mesquitas. E Yasser Arafat, naquele contexto, tem uma resposta que é bem interessante para a gente pensar essa lógica diplomática. Ele não aceita a proposta. Inclusive, Clinton, segundo os especialistas em relações internacionais, o Clinton falou, caramba, cara, tu não vai aceitar. Vamos botar fim nesse troço. Os caras estão cedendo o controle. E a resposta do Yasser Arafat foi, o Egito não recuou um passo na Península do Sinai. Por que eu devo recusar Jerusalém? Por que eu devo abrir mão de Jerusalém? Então, assim, é muito difícil, voltando à pergunta do Marquinhos sobre a escalada da violência, é muito difícil porque... E aí, nesse contexto em que as negociações elas emperram, outros grupos estão surgindo. Quando aparece o Hamas. O Hamas é de 87. E é interessante perceber como que, no final das contas, você tem uma série de grupos que passam a disputar dizendo tá frouxo, não tem que fazer acordo, se o Fatah de Yasser Arafat faz acordo, mas também não aceita, ou então não consegue abrir mão de determinados pontos, aí aparece o Hamas dizendo não é para abrir mão de nada, e a gente continua a pensar que só existe um Estado palestino se não houver um Estado judeu. As coisas são muito complexas. São muito complexas. E a diplomacia israelense tem a todo momento que levar isso em consideração. Gente, vou falar a pergunta para o Aquiles aqui agora, que tem a ver com esse contexto e que tem a ver diretamente com o surgimento desses novos grupos, tá? E principalmente com o contexto pós-globalização. Aquiles, né? Eu vou direcionar a pergunta para você pensando no seguinte, ó. Como é que fica a questão palestina nesse contexto globalizado, né? Como é que o mundo moderno entra nesse contexto do conflito do Oriente Médio? E eu queria que o Tavares também pensasse comigo uma outra questão para depois, que é a seguinte: como é que um judeu, como é que um israelense pensa a vida hoje nesse mundo globalizado também? Como é que ele se posiciona num mundo como esse? Beleza? Vamos lá então.
Marquinhos coloca esse olhar do tempo presente, né, sobre a questão, sobre como, num contexto de globalização, século XXI, né, alguns fatos importantíssimos acontecendo no mundo. Sem dúvida, o último grande foi a crise financeira de 2008, né, de maior relevância, sem a menor sombra de dúvida, e de como é que isso participa da discussão. Dialogando com a complexidade da questão, me vem à mente a Bolívia hoje, que vive com a liderança de um índio na presidência, né, o Evo Morales, algo muito progressista na formação dos estados nacionais, né? A Bolívia não é mais um estado nacional. A Bolívia é hoje um estado plurinacional, né? E eu acho isso interessante como inspiração para que a gente pense o problema que também é desafiador na Bolívia por uma série de outras questões, né? Grupos indígenas que entram em conflito com descendentes da colonização europeia, e de como um Estado plurinacional talvez viesse a dialogar também com a própria questão do Oriente Médio. A gente tem um fato último, recente, desse conflito, que veio nessa escalada de violência, né, e trouxe dados para ilustrar rapidamente essa questão, né, de 8 de julho... Vou interromper rapidinho. Não é de propósito, não. Não, é porque eu acho interessante, antes de você chegar nesse ponto, que uma vez criada a Autoridade Nacional Palestina em 2006, a Autoridade Nacional Palestina é um governo. É um governo sobre aqueles territórios. Inclusive há eleições. A Autoridade Nacional Palestina tem um presidente, a Autoridade Nacional Palestina tem parlamentares. A instabilidade desses grupos é de tal monta que eles não conseguem estabelecer unicidade na hora do estabelecimento de instituições. O que acontece? A Autoridade Nacional Palestina está dividida. A região da Cisjordânia é controlada pelo Fatah, do Yasser Arafat e do Mahmoud Abbas. Enquanto que a faixa de Gaza está sob o controle do Hamas. Tanto é que o Fatah é reconhecido como governo e o Hamas continua com a pecha de grupo terrorista. Então, só para deixar bem claro que é fundamental que tenhamos esse olhar a respeito da dificuldade, da complexidade de entrar em contato com esses grupos e de solucionar esses problemas diante dessa pluralidade, dessa instabilidade, dessas questões envolvendo tribalismos, questões étnicas. Eu não gosto de falar do termo fundamentalismo, até o historiando que a gente tem aqui no QG com meu grande amigo Márcio Branco, nosso grande amigo Márcio Branco, em que eu não sei qual é a função exata dele na mesquita, mas ele fala assim, não tem Estado fundamentalista, porque fundamentalismo é quando você segue à risca o livro sagrado, e o livro sagrado fala de paz. Então não tem Estado fundamentalista, porque se fosse fundamentalista não estaria fazendo a guerra. Tavares chamou atenção para essa cisão, né, da Autoridade Nacional Palestina e desse grupo que é o Hamas hoje no comando sobre a faixa de Gaza. E é de lá que acontecem os ataques que vão impulsionar um conflito que foi seríssimo, né? E é importante, até pela prova que se aproxima, que a gente tenha a clareza desse processo, né? A gente teve agora, entre 8 de julho de 2014 e 26 de agosto, conflitos inúmeros, né? De ataques do Hamas partindo da faixa de Gaza para Israel. Israel, com todo o seu diferencial tecnológico, tanto com o domo de ferro, conseguindo interceptar, quanto um Estado nacional sendo atacado e também numa contraofensiva. Agora, os números são dramáticos, né? A gente tem que colocar na conversa. Nesse período, são 2.130 palestinos mortos, são 69 israelenses mortos. É um descompasso enorme e isso gera uma comoção. Se a gente pensa como que no processo de globalização a gente observa o que está acontecendo, tal qual a Intifada, e a UERJ cobrou isso, você citou numa prova, por causa da fragilidade técnica da população palestina, vira algo de opinião pública, de alguma forma pró-palestina, a gente tem números, né, e que são impressionantes, né, isso numa questão humanitária muito séria, né, 2.130 mortos palestinos e 69 mortos israelenses. Curiosamente, se você faz um percentual, a coisa foge da realidade, né? Porque o 0,001% que fosse, uma pessoa, para ela é 100%. Né? Uma pessoa atingida, para ela, para aquela família, essa guerra matou alguém, então para ela é 100%. Quer dizer, até que esses números, num contexto da discussão internacional, a internet está aí.
Essas imagens estão aí, esses números estão aí. Então, voltando para a pergunta do Marquinhos, quando ele fala como é que no processo de globalização hoje se observa, né? Como é que no mundo contemporâneo hoje se observa essa questão? Há um sentimento de perda maior do lado palestino. Né? Há um sentimento. Eu falo principalmente de quem está fora desse contexto, por causa dessa abordagem que até o Erge já fez noutra situação. Acho também interessante a gente colocar que Israel faz parte de um bloco de poder na globalização que tem com os Estados Unidos uma relação majoritariamente, ao longo do processo histórico, aliada. Majoritariamente aliada. Isso passa, sem a menor sombra de dúvida, pelo interesse norte-americano de estabelecer áreas de influência e no Oriente Médio, a principal área de influência norte-americana, não há a menor sombra de dúvida disso, também é o Estado de Israel. Então, há um declínio de um bloco de poder e a ascensão de outros blocos. Seria interessante, é interessante colocar na conversa, os próprios BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil teve, como todo ano tem, a abertura da Conferência da ONU. Essa semana, Dilma Rousseff, abrindo a Conferência da ONU, fez um discurso de paz. Essa semana fez um discurso de amenizar a tensão e justamente o que me parece, Marquinhos, é que no mundo contemporâneo a gente tem exatamente essa situação. Uma difusão muito grande da informação, um conhecimento dos números desse conflito, uma dificuldade muito grande de entendimento das relações de causa e consequência, porque, de fato, é um processo milenário que tem água, território, religião, petróleo. O papel geoestratégico, o Oriente Médio, é o centro do velho mundo, né? O Oriente Médio está ali entre a África, né? Você fala do Egito. O Egito está no norte da África, ele vai para a Ásia Central, e dali eu posso chegar no extremo leste asiático, e ele vai fazer uma junção com a Europa a partir da Turquia. Então, tem uma região aí que é geoestratégica, e que nessa disputa enorme do contexto da globalização tem, num tempo presente, me parece, principalmente um olhar que por parte desses novos grupos, como dos BRICS, é favorável a uma amenização da tensão, buscando um diálogo, buscando limitar esse conflito. Tinha uma pergunta do Marquinhos. Eu vou aproveitar para responder a pergunta do Marquinhos em cima de uma colocação também tentando unir a análise que você fez. Israel é uma democracia. Israel é uma república que tem um presidente, que aliás foi eleito agora, 2014, e tem um parlamento, o Knesset. E como qualquer parlamento, o parlamento de Israel é plural, há alianças políticas. O partido mais forte hoje dentro do Knesset, que, aliás, é o partido do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é um partido considerado de direita e ele tem uma ligação com um partido cuja tradução seria mais ou menos lar judeu, Israel nosso lar, alguma coisa assim, que é um partido considerado de direita e ultradireita. Mas o segundo partido, Yesh Atid, alguma coisa, eu posso estar com certeza errando a pronúncia, já é um partido de classe média. Já é um partido que fala sobre casamento civil, investimento em saúde, investimento em educação. E o terceiro maior partido é o Partido Trabalhista, que é considerado um partido de centro-esquerda. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar das eleições em Israel. Acima de 21 pode ser eleito. De 4 em 4 anos você tem a mudança do Knesset, do parlamento. Como você muito bem colocou, Israel é uma potência econômica no Oriente Médio, está entre os 20 maiores IDHs do mundo. Centros de desenvolvimento de tecnologia da IBM, da HP, da Compaq, Microsoft, está tudo lá, exportação de diamante, exportação de fruta. E respondendo ao Marquinho, eu gosto muito, você citou alguns autores, eu gosto muito de um autor chamado Michael Walzer, não sei se você conhece.
Ele tem um livro, um clássico, chamado Guerras Justas e Injustas. E o Walzer fez ele escreveu um artigo há pouco tempo que ele falou o seguinte: eu estou de fora. E nós estamos de fora, você tocou nesse ponto. Eu não tenho dúvidas de quando as famílias israelenses assistem, como você colocou, a essa disparidade tecnológica, quando assiste à morte de crianças palestinas, as famílias israelenses sofrem. Não, as famílias israelenses sofrem. Elas falam, caramba, se a gente pudesse apertar um botão, a gente não via mais isso. Mas nós de fora, analisando tudo aquilo na tranquilidade, porque o nosso problema é um problema civil, de polícia, são 8 milhões de pessoas cercadas por 400 milhões de vizinhos, que nem sempre são pacíficos, são vizinhos hostis. E o que eu estou querendo dizer, voltando ao artigo do Michael Walzer, que ele fala o seguinte: eu não tenho dúvidas, olhando de fora, eu gosto muito desse início do artigo, que ele fala assim, olhando de fora, eu não tenho dúvidas que o Hamas merece apanhar. Se coloca como partido político, gasta mais dinheiro construindo túnel subterrâneo para chegar até Israel do que garantir investimento na população que ele teoricamente deveria administrar na região da faixa de Gaza. Mas ele diz o seguinte: o meu ponto é falar sobre a paz. E eu tenho certeza que cada foguete lançado pelo Hamas fortalece essa direita conservadora de Israel. Assim como cada assentamento que Israel faz na Cisjordânia fortalece o discurso do Hamas. Mas o ponto fundamental que eu quero chegar, e aí respondendo ao Marquinhos que falou sobre a percepção do israelense em relação a isso, é que não se trata, e aí você falou muito bem do Iron Dome, do domo de ferro, do Iron Dome, foram milhares de foguetes lançados contra Israel, milhares. Morreram 3 pessoas. Por quê? Porque eles têm um sistema de aviso absurdo, você tem 90 segundos, porque é um Estado que se preocupa com a população. Fala, cara, vamos sair, vamos evacuar. O israelense, cidadão comum, ele tem treinamento, mas o ponto é imaginar a gente vivendo assim. É vivendo assim. Eu acho que às vezes nós temos que nos transportar para aquela realidade para falar como seria a vida assim. E entra aí um ponto que o Walzer fala. Mas dos dois lados, eu de fora, eu fico com Israel. Ele diz por quê? Porque no dia em que a população democraticamente perceber que esse governo, que é um governo de direita, sim, se a população perceber que o governo não está adequado, ela muda através do voto. Tel Aviv pode ser paralisado numa manifestação, ninguém vai fazer nada, é uma democracia. Falar mal do Hamas, mesmo em tempo de paz, é morrer, pô. Então, essa discussão, falando sobre o Marquinhos, voltando à pergunta do Marquinhos, eu acho que é fundamental que nós tenhamos, de novo, o nosso objetivo sem dúvida, que haja o acordo, que nosso objetivo, quem somos nós, mas a nossa esperança é essa, mas é fundamental que nós tenhamos os dois lados. É fundamental que nós tenhamos a percepção de que não podemos ter análises levianas, como às vezes nós vemos aí. Não é fácil se posicionar. Mas eu tenho certeza que cada cidadão israelense, e quando eu falo cidadão israelense, não é cidadão judeu. Israel não abre mão de ser o lar nacional dos judeus, mas Israel é um Estado plural, é um Estado democrático de liberdade religiosa. Nas últimas eleições para o Knesset, 800 mil árabes foram convocados, árabes israelenses. 800 mil. E às vezes a gente não pensa nisso. 800 mil árabes foram convocados, cidadãos. E é engraçado, se você der uma olhada nos programas dos partidos, meu filhão, assessor, vocês não estão vendo, tá? Mas o meu filho lindo está ali. Nós estávamos falando, ele gosta muito de história, e a gente estava lendo alguns pontos a respeito dos partidos políticos em Israel, inclusive um partido de extrema-direita. Um dos tópicos dele não, beleza, a gente tem que assumir o controle da Cisjordânia, mas vamos assumir o controle da Cisjordânia e vamos dar cidadania aos árabes muçulmanos. Vamos dar cidadania israelense. Nas áreas que não são as áreas centrais de domínio árabe muçulmano, 350 mil judeus em assentamentos e 50 mil árabes muçulmanos, palestinos. Vamos pegar isso tudo, vamos incorporar a Israel e vamos dar cidadania para os caras. A direita falando isso. A direita é um partido que foi muito forte nas eleições para o Knesset em 2008, ficou em 5º lugar, está em 4º ou 5º lugar.
poderia me lembrar do nome. Eu até prefiro porque minha pronúncia de palavras em hebraico deve ser pavorosa. Mas, de qualquer maneira, respondendo a tua questão, Marquinho, eu acho sim que é fundamental e eu acho que mais do que apresentar respostas, o nosso objetivo aqui é levantar questões hoje. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos assim a percepção de que é um assunto extremamente complexo, que análises levianas não levam a nada, que é fundamental que nós tenhamos interesse em observar os dois lados. Não acredito na possibilidade da justificativa de atentados terroristas. Não tem. A política internacional difere rapidamente guerrilha de terrorismo. Guerrilha é quando você ataca uma força armada constituída. Terrorismo é quando o cara entra num shopping, puxa um cordão e explode para matar pessoas em shopping. Como na segunda intifada lá, se não me engano foi em 2001, uma pizzaria. Um homem-bomba entrou numa pizzaria em Israel, matou inclusive um brasileiro. Dos 15 mortos, 7 eram crianças. Isso decanta pouco aqui. Viver dessa forma, eu acho que é o grande ponto. Mas, para terminar, porque o Marquinhos já está chamando a minha atenção, o que eu queria colocar para fechar a ideia é de que eu acho fundamental que nós tenhamos a percepção de observar as duas coisas, de não sermos levianos nas nossas discussões. E espero que eu tenha respondido, Marquinho, a tua pergunta. Eu queria falar mais, mas eu tenho certeza que você vai brigar comigo. Não, que isso. Claro que respondeu. E assim, acho que todo mundo viu que foi uma resposta muito completa. Debatemos ainda mais alguns temas. E agora a gente vai encerrar esse bloco e vai para o outro bloco, que é o bloco final. No entanto, gente, eu queria antes agradecer pelas perguntas. Pô, o pessoal mandou várias perguntas aqui. Tá sendo difícil para a gente selecionar as melhores. É assim mesmo. Acho que o intuito desse programa é fazer que todo mundo participe, tá? Os alunos que a gente tem, e quando eu falo aluno, eu quero falar os alunos pelo Brasil inteiro que estão participando e fazendo perguntas muito interessantes. A gente quer estimular o debate pelo Brasil, a gente quer fazer esse programa crescer, tá? E principalmente, né, levar o debate para que você amadureça suas ideias e reflita e consiga com isso ganhar mais conhecimento e fazer um bom vestibular. Beleza? A gente vai fazer um comercialzinho aqui, daqui a pouco a gente volta para o último bloco e para as perguntas aí dos nossos alunos pelo Brasil. Valeu? Tchau, tchau.